como é que eu diria assim, altruísta sentado ali, quando o irmão fala que vem alguém de Londres para pregar, e daí vem alguém de São Francisco. Eu passei por baixo do banco, desapareci. A comparação não foi boa para mim, sabe? Eu me senti ligeiramente inferiorizado, mas Deus é Deus da nossa vida e tenha misericórdia de nós. Queridos, eu aprendi uma coisa quando eu descobri o meu libertador financeiro. Eu tinha dificuldades financeiras na vida, até participar de um encontro no Rio de Janeiro, onde eu fui ministrado pelo Espírito Santo e eu descobri um libertador financeiro para a minha vida, e a partir daquele tempo a minha vida financeira mudou muito. E a proposta que me foi feita lá naquele lugar era o seguinte: você nunca prega numa igreja sem antes semear uma semente. E a semente que eu quero semear aqui na ADI, nesse dia, é esse livro. Esse é um livro para casais. Vocês solteiros, esperem a sua vez, vai chegar, mas hoje não. Esse é um livro para casais chamado Casamento e Família. E juntamente com esse livro tem aqui um pequeno cartão SD para você usar no seu celular ou no seu computador, depende do uso que você queira fazer. Você pode, usando um pendrive como esse, você pode adaptar para a sua TV e para o seu computador. Esse cartão SD foi feito para ser usado principalmente onde não há sinal de internet. Você pode acessar as 360 horas que tem gravado nesse cartão. Tem 11 filmes cristãos, tem a Bíblia, tem aquele filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, tem histórias para crianças, tem reunião de mulheres, tem tudo que você possa imaginar nesse pequeno cartão que eu trago para vocês como a minha semente para semear aqui na ADI. Ele é totalmente de graça, não tem nenhum custo para você. A única coisa que eu preciso é que você preencha um papelzinho como esse com o seu endereço, para que eu justifique as pessoas fora do país que estão pagando por esse material. Esse material é caro e ele chega para você de graça porque tem alguém pagando. Mas esse que está pagando quer saber quem recebeu, e não que eu joguei os cartões, o livro e os cartões em algum lugar. Então, na saída, o pessoal vai estar lá com os livros, você passa lá, apanha o seu, preenche o cartão e você vai levar um para sua casa, que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero honrar aqui o pastor Carlos, pastora Cida e os irmãos do Ministério de Família. Sempre que a gente vem aqui, a gente é tratado com muita honra, com muito cuidado, com muito amor. E eu e Leni somos imensamente gratos a Deus pela vida desses irmãos e por essa igreja também. E a nossa oração, irmãos, que é que vocês experimentem o melhor de Deus para a sua vida, para o seu futuro. Eu estou vendo tantos jovens aqui, tanta gente bonita. Essa igreja tem um futuro maravilhoso. Estava olhando aquelas crianças aqui. Gente, vocês não têm ideia onde é que vocês vão nos próximos 10 anos. Se preparem para tudo que Deus vai fazer. Nesta noite, eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração que esta não é uma noite comum, que não é só um simples domingo. Este é um domingo para algumas pessoas aqui de grande vitória, de muita libertação. Esse é um domingo que vai ser o divisor de águas para algumas famílias, para algumas pessoas que estão aqui. Não por minha causa, por favor, entendam, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. O Senhor planejou essa noite, preparou essa noite, o clima dessa noite está aqui, tudo, o louvor dessa noite foi para isso. Hoje à noite o nosso assunto vai ser verdades libertadoras. Algumas verdades a gente tem que aprender para a gente experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Jesus falando aos seus discípulos em João capítulo 8, versículo 31 e 32, ele disse o seguinte: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez na sua cabeça, mas que verdade eu tenho que conhecer? A Bíblia toda? Sim, mas algumas verdades específicas para situações específicas da sua vida. Eu queria dizer que a primeira verdade que você tem que conhecer é a seguinte: Deus não consulta o seu passado para projetar o seu futuro. Muitas pessoas acreditam que não podem chegar a determinados lugares que Deus tem para a sua vida, porque o seu passado não é nem um pouquinho recomendável. Porque você viveu no passado algumas experiências que te desabona para alguma coisa no futuro. Não, Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, o passado foi coberto pelo sangue de Jesus. Você não precisa ter bons antecedentes. A sua vida começa a partir do momento que você está em Cristo, que você é nova criatura e as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Eu lembro quando eu era bem mais jovem, eu fui fazer o meu primeiro passaporte. E eu fui na Polícia Federal, era o tempo ainda do governo militar, e eles exigiram um documento interessante de mim. Era um atestado de bons antecedentes. Eu tinha que ir numa delegacia e pedir um atestado que dizia que eu não tinha cometido crime nenhum. Foi fácil, não tinha cometido crime nenhum. Mas eu quero dizer para você, Deus não exige de você um atestado de bons antecedentes. Até porque você não tem bons antecedentes. Você tem maus antecedentes. A Bíblia diz que você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, que você deu as costas para Deus, que você fugiu de Deus. Mas a partir do momento que você conheceu Jesus na sua vida, tudo se fez novo. Louvado seja Deus. E o seu passado foi enterrado, foi sepultado. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa tem que ser uma verdade libertadora para você. Porque o inimigo da sua vida vai querer chegar para você e apontar o seu passado. E você pode jogar na cara dele dizendo, eu já fui coberto pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. Você não tem direito nenhum na minha vida. A segunda verdade libertadora para você que está aqui comigo nessa noite é a seguinte: se você insistir em tomar algo que Deus não lhe deu, Ele tirará de você algo que Ele tenha lhe dado. O que estou dizendo com isso, irmãos? O que estou falando? Estou lhe dizendo o seguinte: Deus concede a pessoas dons, bênçãos, privilégios diferenciados. Nós não somos todos abençoados da mesma forma. Algumas pessoas são abençoadas com riqueza, outros servem a Deus na sua pobreza, mas servem o mesmo Deus que deu riqueza para um e deu pobreza para o outro, porque Ele é soberano e sabe por quê. Então, o que eu não posso é achar que Deus deu a ela o que devia ter dado a mim. Isso chama-se inveja. Então, se eu tentar tomar aquilo que Deus não me deu, Ele vai tirar alguma coisa preciosa da minha vida. Eu vou lembrar um episódio muito triste aqui, só para te ajudar. Davi recebeu o trono de Israel, estava reinando soberano, riqueza total, casado com 3 esposas na época, que era normal para um rei naquela época. E ele observa uma mulher que inconvenientemente estava tomando banho. E ele descobre que aquela mulher é muito linda. E ele pega aquela mulher e traz para o seu palácio. E torna ela sua mulher. Em consenso ou não, a força ou não, é certo que ele fez. Mas aquela mulher não foi dada para Davi. Ela tinha sido dada para um outro homem. E o que o Davi perdeu com aquilo, irmãos? Vocês não imaginam. Ele perdeu o trono. Ele perdeu filhos que morreram, sua própria filha foi estuprada pelo próprio irmão, e a tragédia se estabeleceu na casa do Davi, porque ele pegou alguma coisa que Deus não lhe tinha dado. Eu quero dizer para você, não inveje o que Deus deu para outro. Deus tem muito mais para dar para você e vai te dar. Cuidado para que você não pense que você é inferior, porque você não recebeu as mesmas coisas que os outros receberam. Deus dá dons, Deus dá tudo diferente. Eu queria mostrar uma outra história rapidinha. Existe um rei na Bíblia chamado Acabe e sua esposa Jezabel.
Acabe foi o pior rei da história, e a Jezabel, uma endemoniada de mão cheia, cheio de pombagira e tudo quanto é demônio tinha naquela mulher. E ela é a rainha, ela é a rainha. Um dia o Acabe está passeando lá pelo seu reino e ele descobre que, assim, ao lado do muro do palácio dele tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e ele gostou daquela vinha e ele pensou, eu quero construir aqui uma horta. E foi para o dono da vinha, que se chamava Nabote. Olha o nome do coitado. Nabote falou para o Nabote, eu quero comprar a sua vinha. O Nabote falou, não vendo. Não está à venda, porque é uma herança de família, eu tenho sentimento, meu pai deixou para mim, e eu não vendo. E o Acabe ficou muito triste, voltou para sua casa com um semblante caído. A esposa tinha feito almoço, falou almoço, ele falou, não quero comer, vou deitar, estou frustrado. A mulher quis saber, mas por quê? O que foi? O que fizeram, homem? Ele falou, eu queria comprar a vinha aqui do lado e o Nabote não vendeu. A pombagira, aquela, estufou o peitinho e falou, quem é esse cara para dizer para o rei que o rei não pode comprar a vinha? Ela armou um complô, juntou 3 homens perversos na cidade e criaram uma mentira, dizendo que o Nabote tinha blasfemado contra Deus. Levaram o Nabote para o meio da rua, apedrejaram e o mataram. E ela chegou para o marido e falou, a vinha que você queria é sua, pode tomar posse. Só que tinha alguém que vê todas as coisas, que estava ali presente e viu o que estava acontecendo. E a consumação da história é a seguinte, ele perdeu o reino, perdeu a vida, e ela perdeu a vida e foi comida pelos cães, jogada no chão. Total. Quando a gente pega alguma coisa que não nos foi dada, a gente perde alguma coisa preciosa que Deus tenha nos dado. A próxima verdade libertadora é a seguinte, as recordações escravizam mais do que qualquer tipo de injustiça que você possa sofrer. Meu irmão, minha irmã, é impossível você passar pela vida sem ser magoado, sem ser injustiçado, sem sofrer algum tipo de injustiça. Todos nós vamos passar por isso. Por mais justo, por mais certo que você seja, alguém vai ser injusto com você. Agora, o que é que você vai fazer com essa injustiça que é a situação? Há muita gente até hoje sofrendo debaixo de injustiças que aconteceram num passado distante. Não venceram isso. Os consultórios de terapeutas estão assim, de gente tentando tratar, tentando fazer terapia para curar desse tipo de coisa. O Jeremias, o profeta Jeremias, era um homem fantástico. O livrinho de Lamentações do Jeremias tem 5 capítulos apenas. É um livro extraordinário que talvez você nunca leu, mas você devia ler. O Jeremias fala exatamente do tempo do cativeiro lá na Babilônia. 40 anos que o povo de Israel esteve lá. E sabe o que aconteceu? Eles sofreram demais. E o Jeremias vem narrando o sofrimento, o que aconteceu com as meninas virgens, com as senhoras, com os homens, a tragédia, tudo que aconteceu. Mas de repente ele para, no capítulo 3, versículo 21, ele para com aquela choradeira e fala, só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E daí ele começa, o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam e tal. Eu não sei o que é que você tem lembrado das injustiças que tem sofrido. Não, lembra da bondade do Senhor. Lembra que cada dia o Senhor renova a sua bênção sobre a sua vida. Não deixe que a injustiça seja o que ocupa o seu pensamento. Coloca isso diante do Senhor. Traga à memória só aquilo que te dá esperança. Deus nos deu 2 coisas fantásticas, queridos, que a gente tem que saber usar. A memória e a imaginação. A memória, no propósito de Deus, era para você voltar àqueles momentos especiais que você viveu. Talvez o nascimento do primeiro filho, uma viagem para a Europa, né, pastor? Maravilhosa, é bom lembrar, né? Mas a gente esquece essas coisas boas e fica lembrando os sentimentos, as perdas que a gente teve, a pessoa que nos feriu, a decepção que fizeram com a gente. Esqueça isso. Use a sua imaginação. Sonhe com o futuro, projete um futuro. Você que é aqui da igreja, onde você quer chegar
como homem de Deus, como mulher de Deus, aqui na igreja, no reino, aqui em Tubarão, projete um futuro, ore para isso. Deus é o Deus que torna sonhos em realidade, irmão. Se você sonhar, Deus torna realidade. Seria injusto se Deus, que nos deu a capacidade de sonhar, não fosse capaz de cumprir os nossos sonhos. Ele é capaz. Sonhe, ore e Deus vai realizar na sua vida. A próxima verdade libertadora para nós aqui é a seguinte: a ignorância é a única arma eficaz que Satanás tem para usar contra nós. A ignorância da nossa parte. Lembra aquele episódio quando os líderes religiosos chegam com uma pegadinha para Jesus e falam: Senhor, não está escrito na lei de Moisés que se um homem casado morrer sem deixar descendência, o irmão dele tem que casar com a viúva? Jesus, com toda a sabedoria: sim, está escrito que sim. Eles falaram: mas tem um problema, Senhor. Lembra que esses religiosos, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada. E ele fala assim: é que tinha 7 irmãos e cada um deles casou com essa mulher viúva e nenhum deles deixou descendência. Então, o que vai acontecer lá no céu? De quem ela vai ser esposa? E Jesus usa essa frase que está escrita, esse versículo: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Porque lá no céu não se casam, não se dão em casamento. São, porém, como os anjos, elaborais em grande erro. O inimigo, irmãos, ele trabalha na nossa ignorância. Por isso que a gente tem que saber quais são as verdades que nos libertam, quais são as verdades que têm que ser praticadas na nossa vida, para a gente poder viver vitoriosamente, certo? A ignorância é uma arma que o inimigo tem contra nós. Então, se aprofunde na palavra, participe do PG. O PG é bênção para a sua vida, irmão. Como é que você ainda não aparece para o PG? Vai lá, rapaz. Ah, mas é muito frio no inverno. Você tem que participar. É lá que você vai crescer, é lá que você vai aprender dos caminhos do Senhor. A próxima verdade libertadora é a seguinte: Deus nunca lhe pedirá nada deixa isso mesmo, Deus nunca lhe pedirá, não, nada, nada deixa a terra, é que eu pensei, Deus nunca lhe pedirá algo que você não tenha, mas Ele pedirá algo que você queira reter. Deus nunca pedirá para você. Eu sei que pessoas têm, eu já ouvi, gente, pasme, eu já ouvi casais dizendo: eu não quero ter filho, porque vamos que Deus chama meu filho para ser missionário lá na África, para passar fome. Para, irmã, vai ser crente lá na igreja, pelo amor de Deus, se converte, vai nascer de novo. Deus nunca pedirá algo que você não tem. Ele vai pedir algo que você queira reter. Lembra quando Abraão teve o Isaac aos 100 anos de idade? Era o xodó dele, o filho da promessa. Sem o Isaac nós não estaríamos aqui hoje, gente. O Isaac é o nosso ancestral maior dos crentes. Quando Abraão teve o Isaac se tornou o ídolo daquele homem. Era a menina dos olhos dele. Deus viu que era perigoso e falou: Abraão, vai lá no morro e sacrifica o teu filho Isaac. Mata. Mas é o filho da promessa, Senhor. O Senhor prometeu, ele nasceu fora do normal. O que Deus queria é saber se o coração de Abraão estava disposto a abrir mão daquela criança pelo próprio Deus. E Deus era mais importante. Lembra que o primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, com toda a tua força. É isso. Então, não tenha medo. Deus nunca lhe pedirá algo que você não tenha. Mas cuidado que você quer segurar alguma coisa. Às vezes é um carro, sabe, irmãos? Eu já vi Deus tirando o carro de muita gente. Mas depois dá um melhor. Mas até ele passar pelo processo é difícil. Às vezes Deus pede o seu dinheiro. Ele pede o seu dinheiro para dar para outro. E você tem que fazer. Porque é o jeito que Deus tem para te dar muito mais no futuro. Porque Deus não tira nada de ninguém para te deixar pobre, para te deixar miserável. Deus tira algo para tratar o seu coração, para tratar o seu jeito de ser. E Ele retribui 10 vezes mais para você. A próxima verdade agora, então. Agora eu vou virar para olhar lá. Isso. Nada deixa o céu até que algo deixe a terra em direção ao céu.
O que eu estou dizendo? Para que algo deixe o céu em sua direção, algo tem que subir daqui na direção dos céus. Nossas orações, nossa fé, nosso testemunho. Eu quero lembrar da história de um pagãozão. O centurião Cornélio. Cornélio era um italianão, centurião, quer dizer, um coronel, um oficial de 100 soldados romanos. A Bíblia diz que ele fazia orações e esmolas. E um dia Deus aparece para ele e fala para ele mandar chamar um homem chamado Pedro para ir na sua casa. O Cornélio não conhecia o Pedro. E ele era tão pagãozão que quando o Pedro chegou na casa dele, ele se ajoelhou para... Levanta daí, homem, eu sou homem igual a você, levanta aí, rapaz. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para ele? As orações e as esmolas do Cornélio têm subido até os céus. E então Deus tinha que dar uma resposta para ele. E ele reuniu toda a italianada. Tem muito italiano aqui, né? Quando o italiano se reúne, aquela festa, aquela barulho, comida, dá com pau, né? Estava toda a italianada lá. E o Pedro chegou e começou a falar, né? Abriu a boca, começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre todo mundo, era todo mundo falando. Já pensou italiano falando em línguas, assim, que coisa maravilhosa. Como é que fala em língua com as mãos? Porque italiano não fala com a boca, fala com a mão, né? Imagina, se estapearam tudo lá e foi maravilhoso o que aconteceu naquele dia. Mas por quê? Porque algo tinha subido ao céu da parte daquele Cornélio e o Deus falou, eu tenho que agir em favor. Então, você quer que algo desça do céu sobre a sua casa, sua família, seus bens, suas propriedades? Ora, faz suas orações subir até o trono de Deus e Deus vai responder para você muito rapidamente, em nome de Jesus. Próxima verdade libertadora. Quando pessoas erradas são retiradas da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Vou repetir, quando pessoas erradas são retiradas da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Lembra o salmista no Salmo número 1? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A gente estava vindo de lá do retiro, passando na beira do rio, naquela rodovia, e ali havia muitas laranjeiras e todas elas estavam carregadas de fruto agora. E eu comentei com a minha esposa, falando, olha o Salmo 1 se cumprindo aqui. A árvore plantada junto à beira da água, no devido tempo dá o seu fruto. Agora é época de fruto, estava cheia de laranja madura, vontade de pular cerca do vizinho e roubar as laranjas dele, mas Deus não permitiu. Então vamos em frente. Então, gente, olha o que está dizendo aqui. Pessoas erradas. Gente, pessoas erradas entram na igreja e podem destruir uma igreja. Quando elas não se convertem, não mudam de vida, elas podem causar problema. Pessoas erradas entram para fazer sociedade com você, irmão. Fique muito atento. Parece um bom negócio. Busque a Deus, tenha a direção de Deus. Quando eu era pastor e alguém vinha, pastor Vargas, eu queria a sua bênção, porque eu e o irmão vamos abrir uma sociedade. Meu espírito chacoalhava, eu falei, esse negócio tem potencial para dar problema. Mas não dava outra. A maioria das vezes eles tinham problema no caminho. Então cuidado com pessoas erradas. Agora, jovens que estão aqui, meninos e meninas, pessoas erradas entram na sua vida também, através de namoro, possibilidade de casamento. E quando pessoas erradas entram na sua vida, coisas erradas começam a acontecer. Assim como o inverso é igual. Se pessoas certas entrarem na sua vida, você não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Então procura as pessoas certas, irmão. Procura as pessoas certas, irmã. Porque a sua vida vai decolar. A sua vida vai explodir. A sua vida vai em frente. Elimine da sua vida pessoas erradas, porque elas são um problema para você. Próxima verdade libertadora. Você está sendo observado por alguém
capaz de abençoá-lo grandemente. Você está sendo abençoado por alguém capaz de abençoá-lo grandemente. Olha o texto que eu vou ler aqui, Daniel capítulo 6, versículo 3. Ora, Daniel se destacou entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, e o rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Um jovem é levado como escravo para um país pagão, e a postura dele era tão correta que o rei começou a pôr os olhos nele e planejava colocá-lo numa posição muito alta no país, ao ponto de os demais, que não eram cristãos, armarem alguma coisa para destruir o rapaz. Levantaram, fizeram um decreto que ele não podia mais orar, não podia mais buscar a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o rei pagão estava orando, olhando para aquele rapaz e tinha intenção para a vida dele. Hoje, não só o Senhor está de olho em você, os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é só dele, mas há pessoas também que estão observando você. Há pessoas que querem te fazer bem e que Deus vai usar. Eles estão talvez à procura de alguém, para algum trabalho, para alguma coisa, para algum projeto que eles têm. Então mantenha a retidão, mantenha a sua vida nos trilhos, mantenha seu testemunho, mantenha a sua vida com Deus, porque você está sendo observado por alguém que está disposto a abençoar grandemente a sua vida. Fique firme nesse propósito e Deus vai te usar. Próximo. A instrução que você segue determina o futuro que você terá. A instrução que você segue determina o futuro que você terá. Muita gente prejudicou o futuro, um futuro brilhante que Deus tinha para a sua vida, porque não quis seguir as instruções que recebeu. Eu quero lembrar com vocês um caso aqui, que é o do João capítulo 9, versículo 7. Você lembra que lendo a Bíblia, você vê que Jesus curou mais ou menos 5 pessoas de cegueira. Eram cegos e, por exemplo, quando ele chegou em Jericó, estava lá o Bartimeu, fez aquela gritaria lá e Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, que eu curou. Daí numa outra cidade ele curou uma em 2 tempos. Ele colocou a mão primeiro e perguntou: você está vendo o quê? Eu estou vendo os homens como árvore e tal. Ele não estava enxergando bem. Daí Jesus orou de novo e ele ficou totalmente curado. E vários outros assim. Mas esse caso aqui é muito interessante. Por quê? Porque esse moço nunca pediu para ser curado. Jesus está passando com os discípulos por aquela cidade e ele nota uma coisa. Os discípulos tinham uma crença seguinte: quem pecou para que ele nascesse cego? Aquela ideia que se o pai comete alguma coisa errada, a consequência vem no filho. Eles perguntaram: quem pecou para que esse menino nascesse cego? Jesus falou: ninguém. Ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus. E ele não fala nada, o rapaz. Ele ajoelha no chão, cospe na terra, faz um lodozinho, um barrinho, aplica no olho do rapaz e fala: vai lá no tanque de Siloé, lá embaixo, e se lava. O rapaz falou: o senhor não podia me curar do jeito que curou o outro lá? Não podia mandar os meus olhos se abrir? Por que eu tenho que receber barro nos olhos e ainda por cima ter que ir lá naquele tanque me lavar? Mas o rapaz não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele simplesmente... Jesus não disse: vai lá, se lava que você vai voltar vendo. Não havia essa promessa. Só mandou se lavar. Ele seguiu a ordem de Jesus, se lavou e voltou vendo. A instrução que você segue determina o futuro que você terá. Se algumas coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você não está seguindo as instruções que está recebendo. Preste atenção, fique muito atento à voz do Espírito, fique muito atento aos seus pais, à sua liderança, os seus professores, o seu pastor. Ele está te dando direções, ele está dando instruções. Siga, mesmo contrariado à sua vontade, faça o que eles estão falando, porque a bênção de Deus está nisso na sua vida. Fique atento com isso, porque você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. A instrução que você segue
determina o futuro que você terá. Ou então, a instrução que você não segue vai determinar a tragédia que vai acontecer na sua própria vida. Quer uma tragédia? Eu te dou. Deus falou com Saul: Saul, pega seu exército, vai atrás de Amaleque e destrói tudo. Mata homem, mulher, criança, boi, ovelha, cabrito, tudo que tiver vida de Amaleque você mata. E o Saul foi, e Deus estava com ele, deu a vitória, eles detonaram com tudo. Mas o Saul viu aqueles boizão, aqueles gado preciosos e gordos e tal, viu aquelas ovelhas maravilhosas e falou: cara, não vamos matar aqui e deixar apodrecer para os urubus, vamos levar e vamos fazer uma celebração, vamos fazer um churrasco para o Senhor, vamos reunir o povo e celebrar a nossa vitória. E o Saul está voltando e o Samuel chega lá, e aí, Saul, o que foi? Eu cumpri a palavra do Senhor, eu cumpri o decreto. E o Samuel fala: mas que mugido de bois que eu estou ouvindo, e que balido de ovelhas eu estou vendo. Olha a resposta desse homem: o povo, Senhor, resolveu poupar o gado e as ovelhas para fazer uma grande celebração. E a sentença veio na hora. Por ter desobedecido a palavra do Senhor, você perdeu o seu reino, porque o Senhor encontrou alguém que é melhor que você. E a partir daquele momento, dali a pouquinho, Saul foi morto e perdeu o reino inteiro. A instrução que você não segue pode trazer tragédia para a sua vida. Fique muito alerta com relação a isso, que é muito importante. Próxima coisa: se você ignorar a Deus, você programa uma tragédia para a sua vida. Cuidado, não ignore o que Deus fala para você. Aqui nós temos ali os versículos que falam a história do Jonas. Todos nós conhecemos a história do Jonas, né? O Jonas foi aquele rapaz que recebeu uma ordem de Deus, um profeta de Deus, sim, um profeta machucado, rancoroso e tudo cheio de coisas, mas era profeta de Deus. E recebeu uma ordem de ir até Nínive e pregar contra que Deus era misericordioso e que Deus perdoaria aquela cidade se ele pregasse. Então ele falou: simplesmente não vou. Pegou um navio em outra direção. É como se Deus dissesse: vai a Porto Alegre. Ele falou: não, eu vou para Curitiba, exatamente para o outro lado. E ele foi, comprou uma passagem no navio e foi. E lá no meio do mar, uma tempestade localizada em cima só do navio que ele estava, atingiu aquele navio. E ele foi jogado, você conhece a história, ele foi jogado no mar e foi engolido por um peixe e ficou 3 dias no ventre daquele peixe, até que Deus pudesse tratar com o coração dele. Se você ignorar a Deus, você programa uma tragédia para a sua vida. Você sabe os princípios de Deus, você sabe o que Deus pede de você. Se você simplesmente ignorar, pode acarretar em alguma coisa muito, mas muito difícil, muito dura para a sua vida. Isso pode ser um relacionamento, já que estamos em família, um casamento. Cuidado com quem você casa. Tem certeza que tem aprovação de Deus para isso? Um negócio que você tem que fazer, a venda de um carro, de um terreno, de uma casa. Pergunta para Deus: Senhor, é para vender? É para isso que é isso que o Senhor quer? Não ignore a Deus, porque se você ignorar, você pode trazer uma tragédia para dentro da sua casa. Próxima verdade libertadora é a seguinte: dízimo é a prova de obediência. Oferta é a prova da generosidade. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que tem muita gente obediente aqui e muitos que não são generosos. Eu já sou dizimista. Ótimo, é prova de obediência. E onde fica a generosidade? Dízimo não é generosidade. Por quê? Porque dízimo é devolver aquilo que não te pertence. Não tem mérito nenhum para você. Se você se vangloria por ser um dizimista, você está fora de propósito, meu irmão. O dízimo não pertence a você, pertence a Deus. A oferta é prova da sua generosidade. Aí sim. O dízimo protege os seus 90%. Essa é a grande verdade. Todos os dizimistas têm o seu 90% que sobra para ele, protegidos e até multiplicados.
Mas as ofertas, gente, as ofertas são um meio de Deus provar a nossa generosidade. Se você for generoso com alguém, Deus usará de generosidade com você. A nossa experiência é muito forte nesse sentido. Malaquias 3:10, tragam todos os tesouros à casa na casa do Senhor, e para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Gente, o único lugar na Bíblia que Deus se atreve a dizer que você pode fazer prova dele é nessa questão de dízimo. Nas outras ele não aceita que você o prove desse jeito, não. Ele diz, faça prova de mim. Você acha que eu não sou capaz? Faça a prova. Vamos lá. Ele te desafia a fazer prova dele. Mas generosidade, irmãos, eu vou fazer uma confissão aqui, por favor entendam, isso é uma coisa entre eu e Deus, talvez não tenha nada a ver com você. Desde que eu descobri meu libertador financeiro, eu não sou mais dizimista. Sou super a favor do dízimo, mas não sou mais dizimista. Hoje eu sou um semeador. Eu semeio muito mais do que eu dava de dízimo. Porque eu descobri o seguinte: aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E eu tenho tido experiências sobrenaturais nessa área de semeadura. Coisas assim, só uma recente para esquentar o seu coração. Era uma reunião como essa na igreja, e o pregador que estava pregando nem era um pastor, era um irmão que tem imensa dificuldade para falar, só que ele é o nosso intercessor da igreja, ele é responsável pelo ministério de intercessão. E ele estava pregando um sermão comum, sem muita coisa, e antes de terminar ele falou, quando eu entrei ali, Deus me pediu uma semente. Vamos orar, irmãos. Ninguém entendeu o que ele falou, mas quando ele falou, Deus me pediu uma semente, eu falei, estou dentro. Eu não vim para ali, não era o dia de eu trazer as ofertas, nada. Eu meti a mão na minha carteira, eu tinha uma quantia de dinheiro na carteira. E eu falei, se Deus pediu uma semente, tem coisa aí, eu quero fazer parte, eu quero receber também. Peguei tudo que eu tinha na carteira, zerei, levei lá na frente no gasofilácio, coloquei lá e falei, Senhor, receba a minha semente. E fui para casa tranquilo, né? Não aconteceu nada nos primeiros 2 dias. No terceiro dia, eu fui até a polícia científica para fazer aquela carteira de identidade nova que faz agora. E chegando lá, a moça que estava fazendo falou, seu Antônio, não vai dar para fazer a sua carteira porque seu CPF está bloqueado. Eu falei, mas como? Eu declarei tudo, está tudo certinho. Como é que está bloqueado? Eu corri lá para o contador, dei uma bronca nele, irmão na fé. Falei, cara, o que você fez que o meu CPF está bloqueado? Você fez algum erro aí, capaz? Falei, não, vamos olhar agora. Entrou lá na Receita Federal. Adivinha o que ele descobriu, irmãos? Eu tinha uma restituição lá na Receita que eu nem sabia que tinha. Era uma grana 10 vezes maior do que aquilo que eu tinha colocado como oferta. E o meu CPF estava bloqueado até eu sacar aquilo. Eu falei, sacar é a coisa mais fácil do mundo, é agora, aqui, com fé. E eu vou dizer uma coisa, preste atenção, se tem alguém da Receita, por favor. Tirar dinheiro da Receita, irmãos, é só Deus mesmo. Porque a Receita tira de você. Mas ela não dá nada para ninguém. Mas para o Vargas ela dá. Porque o Vargas é um semeador e o Vargas investe em generosidade e a Receita tem que abrir os cofres para abençoar a gente assim. Então você quer que a Receita te abençoe também? Ela vai te abençoar se você for generoso. Te desafio a ofertar. Te desafio a ser dizimista. Te desafio a ser semeador. Eu recebi uma outra palavra, acho que eu tenho mais 5 minutos, dá? Nós estávamos comprando um terreno que a gente não tinha condições de comprar e todo mundo da igreja teve que fazer um voto. Cada um dá o que não podia dar para a gente poder comprar aquele terreno. E quando eu estava orando com a Leni a respeito de quanto a gente daria, Deus me deu uma visão. A visão, alguém me entregava 2 grãos, não sei se vocês chamam de caroço, grãozinho de milho, e me mandava plantar na terra. Eu peguei os 2 grãozinhos de milho, fui lá na visão, plantei, cobri com o pé e deixei. Daquele grão nasceram 2 hastes.
E daquelas 2 hastes, cada haste nasceu 2 espigas. E eu lembro até hoje, a espiga tinha 36 linhas, não, tinha 16 linhas e 32 grãos cada uma. E eu fiz a conta, gente. Aquelas 4 espigas deu mais de 1000 grãos. Para aqueles 2 grãos que eu tinha semeado, eu recebi essa quantia. Tinha uma reunião de homens, eu pedi a palavra lá e falei: irmãos, eu vou falar uma coisa que Deus falou comigo. Não significa que sirva para você, mas se você crê como eu, receba. Deus me falou isso, isso e isso. E Deus me falou que se você for generoso aqui, você vai comprar um apartamento esse ano, você vai trocar de carro, você vai fazer uma viagem para o exterior, você vai fazer um cruzeiro de navio, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Daí até fiquei com vergonha depois, pensei: meu Deus, e se isso não acontecer, eu vou ficar mal falado na praça. Mas eu falei, eu criei, por isso falei. Irmãos, naquele ano, essas coisas todas aconteceram. Pessoas vinham para mim: Vargas, lembra que você falou sobre aquele negócio de trocar carro? Acabei de trocar o meu. Lembra que você falou sobre comprar casa nova? Ele falou: eu ofertei e Deus abriu os seus tesouros. Irmãos, sejam generosos, porque Deus ama quem dá com alegria e retribui abundantemente para cada um de nós. E a última verdade libertadora é a seguinte: os milagres não acontecem onde são necessários, os milagres só acontecem onde são esperados. Os milagres não acontecem onde são necessários, eles só acontecem onde são esperados. Muitos de nós não recebemos nada porque não esperamos nada. Você vem para a igreja, você não tem nem expectativa de alguma coisa que Deus possa fazer. Você vem para cumprir porque você vem todo domingo há não sei quantos anos. Quando você vir para cá, tenha uma esperança. Peça a Deus que alguma coisa aconteça com você. Talvez você precise de uma cura, precisa de uma luz, precisa de uma direção para a sua vida. Ao vir para a casa do Senhor, venha com expectativa. O versículo de Lucas 24, 49 é o texto quando Jesus diz para os discípulos, quando ele está subindo ao céu: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam cheios do poder. Eles obedeceram e ficaram lá no cenáculo por 10 dias, irmãos. Demorou 10 dias para aquela promessa se cumprir na vida deles. Mas por que ela se cumpriu? Porque eles estavam esperando. E o sobrenatural aconteceu. As línguas de fogo desceram, o vento impetuoso desmanchou o cabelo das irmãs e fez uma loucura naquele lugar. E é assim que Deus age. Se a gente espera, as coisas acontecem. Agora, se você não tem expectativa nenhuma, não vai acontecer com você. Há pessoas que entram na igreja e saem vibrando: hoje Deus realmente operou. E você pensa: mas coitado daquele Vargas, não tem nada para falar. Comigo não aconteceu nada. Não aconteceu não por minha culpa, mas porque você não tinha nenhuma expectativa em Deus. Sempre que você vir para a casa do Senhor, venha com expectativa, venha com sonho, venha com desejo. Traga a sua necessidade para esse lugar. Aqui, irmãos, é um lugar de cura. Aqui é um lugar de refrigério. Aqui é um lugar de transformação. Aqui é um lugar de libertação. Talvez você tenha um vício que te acompanha pela vida e você ainda não conseguiu se livrar. Hoje é o seu dia. O Espírito de Deus está aqui para te libertar. Hoje é o seu dia, por causa dessa expectativa que você tem. Talvez você está vivendo um momento financeiro muito difícil. Hoje é o seu dia de Deus quebrar essa maldição de finanças na sua vida e começar alguma coisa nova, porque você vai fazer um voto de se tornar uma pessoa generosa. E se você não é dizimista, você vai se tornar ser dizimista. E você vai ser tão feliz que você vai dar mais do que 10%. Você vai dar 20, 30, quem sabe quanto você vai dar. E Deus vai retribuir abundantemente para você. Talvez esteja com um problema na família. É um filho que está te dando trabalho. Vamos trazer ele aqui no altar. Você vindo aqui para frente, nós vamos orar. E Deus vai agir na expectativa de você. Porque os milagres só acontecem onde são esperados. E não onde são necessários. Se você esperar um milagre, Deus terá que honrar você fazendo esse milagre acontecer na sua vida. Amém? E se você está aqui e você esperar que isso aconteça, vai acontecer. Vai acontecer. Então eu queria pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite do meu coração de pastor para você que nem me conhece. Você quer nessa noite experimentar algo novo de Deus?
algo libertador para a sua vida, em qualquer área dessa que nós tratamos aqui, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui comigo. Eu quero orar por você aqui na frente. Qual for a sua necessidade, saia e venha aqui para a gente orar.